E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Pintura Relâmpago Digital. Estou aqui com a Mari Bastos também me ajudando no manejo aqui, na logística das informações das pessoas. E vamos continuar, né? Para quem estava na aula aí na live passada, eu estava falando sobre estilização e eu fiz esses dois exemplos aqui, né? Hoje eu postei no YouTube, no canal do YouTube do Pintura Relâmpago, o vídeo da live passada. Então, para quem não viu, pode ver. Para quem está com saudades, pode assistir de novo. E para quem quiser mostrar para algum amigo, amiga que foi legal e tal, tá lá. Agradeço qualquer iniciativa em compartilhar. Antes de começar também, vou falar rapidamente que tem um curso presencial que vai ser o primeiro que eu vou dar desde que rolou a pandemia. Então faz uns 2 anos que eu não dou aula ao vivo, de gouache, em São Paulo, no estúdio Lado B, é uma escola, estúdio de tatuagem, do Dom Rodrigues, que é um cara que pinta muito mesmo, o dono lá, e é gente boa pra caramba, também dá aula. Então, vou postar no Instagram, e quem quiser, começa quarta-feira já. Então tem pouco tempo e pouco... A Jéssica que tá aí é colega de turma do Dom Rodrigues, viu? Colega de turma de como? Ela faz aula com ele ou fez aula com... Faz curso junto com ele. É mesmo? Uhum. Nossa, dá até medo de fazer aula. Eu fui professor do Dom Rodrigues e ele trazia as pinturas que era do nível profissional foda, que eu olhava e falava assim, o que você está fazendo aqui, cara? Então, ela deve estar sentindo algo de olhar assim, o tanto que ele produz e... O cara ele é muito sangue bom. E é na escola dele, né, que vai rolar. Então, se alguém tiver aí, for de São Paulo, tal, né, tiver interesse, o recado tá dado. Outra coisa é que também em breve vai rolar o curso de pintura digital, uma turma nova. Então, se alguém tiver algum interesse de participar de uma turma de pintura digital, online, aulacalil@gmail.com, né? Tudo minúsculo. Aula, Calil, C-A-L-L. Vocês mandam e-mail lá falando, quero participar da próxima turma, ou quero saber mais informações, que daí vocês vão receber lá e vão ficar na lista de espera. Beleza, já falei que tinha que falar de coisas que não são do rolê aqui, da live. Agora vamos para o assunto, que eu já dei uma adiantadinha. Vocês estão vendo aqui a foto do Muhammad Ali, inclusive. Estava falando com a Mari antes, se ela conhecia, que o Muhammad Ali é um lutador que... A história dele é muito interessante como um todo. O estilo de luta dele e tudo mais, ele foi campeão, ele falava pra caralho, era todo cheio de piadinha, cheio de provocar os adversários, e ele tinha um jeito de lutar que era muito bonito também, era tipo um show, assim, além dele ganhar as lutas, ainda era bonito de ver. E o que acontece? Na aula, tô chamando de aula, bom, vai ficar aula, na aula passada, não é necessariamente um curso isso nessas lives, mas na aula passada, eu estava conversando com vocês sobre estilizar, né? Sobre pegar uma referência e primeiro analisar, né? 2 etapas de análise do movimento, análise da silhueta, análise da estrutura, da solidez da forma, né? Então é um desenho que não é para ser um desenho tão plástico, vistoso, sedutor, atraente. Uau! Ele não precisa ser tudo isso. Ele pode ser simplesmente um desenho descritivo, onde a gente entende o que está rolando na referência. Isso é tão importante, gente. Isso aqui é meio que diferencia quem usa referência com mais propriedade e de quem copia simplesmente o que está vendo na foto. Porque a gente não precisa copiar. A foto não está lá para a gente olhar e copiar. Eu sei como é copiar uma foto. O que é uma cópia, né? Uma cópia é quando você faz para ficar parecido com algo. Ficar igual de preferência, se for uma cópia boa. E um estudo, uma releitura, diferencia da cópia porque o estudo da releitura não está lá para fazer igual. Está lá para entender e para proporcionar, né, uma prática
que nos auxilie a compreender melhor a forma. E assim a gente pode preencher as lacunas que faltam no nosso desenho de criação, que sempre tem lacuna lá para preencher. Eu não sei como é que é quando vocês vão desenhar, mas eu posso fazer uma ideia, porque eu tenho a minha noção. Quando eu vou fazer uma figura de corpo inteiro, com anatomia, em ação, tem vários pontos da anatomia que ficam meio confusos na minha cabeça na hora que eu vou fazer o desenho de verdade, assim. Eu consigo fazer o desenho, mas depois você vai lá e fala, puta, o músculo do ombro, nesse ângulo, se o personagem está correndo, torcendo o corpo, às vezes foge. E não vem, e eu tento pôr uma linha lá e não fica legal, e eu sei que não é aquilo. Daí, geralmente, nesse momento, é a hora que entra o quê? A gente acessa a nossa biblioteca mental, né? O nosso repertório vai contar muito. O quanto que vocês já analisaram, observaram, desenharam e estudaram questões anatômicas, vai contar muito. E muitas vezes a gente não tem nem nesse repertório aí a solução. Daí o que ajuda é consultar algumas referências fotográficas, né? E já não é uma cópia, como eu disse, é uma consulta, tá? Então, esse estudo de estrutura, análise de silhueta e tudo mais, ele serve para a gente continuar, né, na nossa prática, mapeando o corpo humano, mapeando os encaixes, os volumes da anatomia. Não é nem questão de saber o nome dos músculos, apesar de ajudar, se tiver uma noção geral, que daí fica mais fácil de ler a respeito. Mas é uma etapa importante que muita gente simplesmente pula quando vai usar uma referência fotográfica. As pessoas simplesmente põem a referência lá, ficam olhando e vai fazendo meio parecido, meio inventando. Eu sei como é. Eu já fiz assim. Mas não gera resultados tão interessantes e acaba não proporcionando a obtenção de uma estrutura que você pode brincar com ela. Porque eu vou dizer para vocês, ó, no nível que está aqui ou aqui, já ficou tão distante do original que se eu mexer na roupa dele, colocar num outro contexto, vira um desenho meu de criação, praticamente. A associação com a foto vai ficar tão distante que mesmo que alguém coloque a foto do lado, fala, parece a pose e tal, mas, sabe, é um desenho à parte. Então é legal isso. Aqui não é o caso, tá? Aqui eu vou manter o contexto da foto. O que significa isso? Eu comecei com a foto de um boxeador e eu vou acabar com uma ilustra de boxeadores. Então, quando a gente mantém o contexto, você está se afastando menos da referência. Você está meio que admitindo, beleza, eu estou usando essa foto de referência. Certo? Então, o contexto conta muito, por exemplo. Porque o bonecão mesmo, ó, esse boneco aqui estilizado, ele tá com uma pose de lutador, mas pode ser num bar, pode ser um gladiador, eu posso pôr um escudo, uma espada na mão desse boneco, eu posso pôr uma corda, uma coisa de pirata e pôr ele um navio de pirata, eu posso pôr um taco de sinuca na mão dele, pôr ele num boteco, e daí ele tá segurando um taco de sinuca, mas ele é fortão e ele joga sinuca. Entenderam? Eu posso fazer esse cara aqui com uma vara de pescar e ele tá se preparando para jogar a isca. Então, se eu mudo o contexto, eu praticamente ganhei o direito de usar essa referência aí porque eu quiser, porque provavelmente ninguém nunca vai notar, porque já não é a mesma coisa, né? Se você mexer na forma, mexer na estrutura, mexer na silhueta, na proporção e tirar do contexto, daí a referência praticamente virou uma inspiração. E o seu trabalho vai ser algo mais autoral, né? Diferente de, como eu falei, pegar um boxeador, estilizar e continuar sendo um boxeador. Daí, mesmo que haja estilização, muito do universo da foto ainda vai estar presente no final. Daí admite, assume logo, fala, usei uma foto, é um estudo, queria ver como é que acontecia aqui, agora eu vi, próxima vez eu vou tentar fazer algo mais pessoal, né? Porque a ideia é se afastar da referência.
Beleza. Então, depois que eu fiz esses exemplos, o que eu observei aqui, olhando, e eu gostei mais dos atarracadinhos, sabe assim, eu tenho eu gosto dessa achatada, cabeçudinho achatado. Eu gosto de desenhar personagem assim. Eu gosto de desenhar personagem compridão, pernudo também, gosto de desenhar personagem diferente, mais cartoon, mas o atarracadinho, geralmente, tenho mais carinho por eles. E uma hora eu tava olhando assim, ó, meio que assim mesmo, do jeito que tá. E eu notei que esses carinhas aqui estavam se encarando, ó, que já havia uma dinâmica entre os dois. Apesar de eu ter desenhado completamente sem pensar nisso, eu notei, ó, que eles estavam... que era muito possível colocar eles num ringue, na verdade. E daí eu fiz isso. Tá? Então eu vou deixar essas imagens que eu usei anteriormente para trás, ó. Fica menos tela. E aqui é onde eu já montei os dois. Tá vendo? Ainda não sei se vai ser essa proporção, ainda não sei se vai ficar assim. Eu vou descobrir agora com vocês, na verdade. Deixei para decidir na live, assim, ficava mais honesta a minha reação às dificuldades e o processo. Porque eu quero que vocês vejam como é que eu faço mais ou menos também isso. Eu acho que ajuda, pelo que eu converso com a galera que faz assistência para mim, lá, o Lucas, o Rafa, o Arthur, o Thomas, às vezes, tem algumas coisas do processo que só se você vê a pessoa fazendo, você começa a sacar, porque é tão intuitivo ou tão sem regra, você tá lá na hora, eu vou olhando e isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, daqui a pouco, plá, vem uma ideia e fala, e se eu fizesse tal coisa? Se eu fizesse isso? E daí, às vezes deslancha e sai um resultado legal que eu não ia imaginar que ia ficar daquele jeito logo no começo. Então, não existe uma regra que fala, não, você decide no começo e vai até o fim. Às vezes é possível perceber coisas que a gente não tinha percebido de oportunidades, né? Então o que eu vou fazer agora é acertar esse desenho num cenário, numa composição, essa ideia, né, esses dois esboços. Então eles já não nasceram da intenção de fazer essa cena. Eu vou usá-los como peças e vou montar em volta alguma coisa. E depois numa outra live eu vejo se eu finalizo com arte final ou começo a colocar cor, sei lá. Daí fica legal que dá uma continuidade nas lives. E para isso, né, para fazer esse contexto aí do ringue, eu peguei essas fotos do Muhammad Ali. Essa aqui tá muito da hora, né, mano? Ficou muito icônica essa foto dele dando essa esquiva. O cara compridão no boxe, às vezes esquiva pra trás, assim, sabe? Joga o braço pra frente e, ó, tá vendo que o peso tá todo aqui, ó. E é legal porque a gente tem a sequência, né, ó. Ele tava indo, o cara veio com o soco e ele dá essa freada, ó. Tá vendo? Porque essa aqui veio antes, né? O braço tava alto. Daí aqui passou, flup. E aqui a gente tem o quê? Que eu peguei essas fotos. Não foi nem por causa da pose. Porque a pose eu já tenho. Foi por causa do ringue. Eu queria ver esse ângulo. Se batia um pouco, ó. Tá vendo? Aqui tá o mesmo ângulo lá no fundo, o ringue. E aqui, a perspectiva do ringue tá bem na beirada aqui, tá vendo? Ó? Então, só pra gente fazer já que é um tutorial. Então, a grosso modo, o que eu tenho aqui? A foto é grande, por isso. Ó, o bom dessas cordas é que elas já me dão o ponto de fuga. Se o ponto de fuga tá aqui, ó até com o telhado, tá vendo? Ó? Um pouquinho mais para lá, porque o telhado tá meio... Mas se o ponto de fuga tá aqui, um deles,
outro, ele praticamente está nulo, tá? Porque se tivesse um outro ponto de fuga, o segundo, a gente ia encontrá-lo aqui. Tá vendo? Mas olha como as cordas não estão distorcendo, fazendo assim, ó. Então quer dizer o quê? Olha como muda até a dinâmica da cena, né? Se tivesse mais distorcido e tivesse o ponto de fuga aqui, por exemplo, fora do quadro, mas ainda assim perto, a gente podia ter isso, estrutura. Daí teriam os dois pontos de fuga. Daqui tá até meio Dutch angle, assim. E olha como já cria um 3D em torno do personagem. Só que a gente não tem na foto. E a gente tem também, poderia ter, talvez, ó, o terceiro ponto de fuga, mas ele também parece paralelo. Não parece que está fazendo assim, ó. Tá? São esses 3 pontos que a gente teria para a cena. Então, esse aqui é um. Esse aqui. Esse tem 2 pontos de fuga, né? Ou não? Peraí. Tem, né? Ah, só que eles são cruzados diferentes, porque a quina está invertida, é verdade. Então, ó, um tá aqui. Outro aqui. Ah, cara, fazer ringue, ó, eu não tô acostumado a fazer cena de boxe. Fazer ringue é moleza a perspectiva, porque as cordas do ringue já dão os pontos de fuga, ó, facinho de achar. Um tá dentro da cena, um tá fora da cena, né? E o terceiro ponto de fuga, de novo, o terceiro ponto de fuga, gente, podem considerar que ele não existe e usar só de vez em quando, se for muito necessário. Por quê? Porque o terceiro ponto de fuga é esse. Só que se a gente considerar ele paralelo, sem o terceiro ponto de fuga, for só assim, a gente ele funciona bem. Agora, se a gente colocar o terceiro ponto de fuga próximo, ele faz isso com tudo. E daí fica muita distorção para todo lado, instabiliza quase a cena, né? Tem gente que acha que é super dinâmico, mas eu prefiro mantê-lo. Ele está aqui no poste, o terceiro. E daí mantê-lo cheio de paralelos, sem estar distorcendo para cá, tá? E aqui é praticamente a mesma coisa. Plá, cruzou aqui, o terceiro está aqui. E fechou. Então, eu analisei isso aqui com vocês para ver qual que seria mais legal. E eu tenho a sensação de que essa cena aqui, ó, seria mais legal para fazer o ambiente dos meus carinhas lutadores, boxeadores aqui. Vamos ver. Eu quis manter, porque eles não estão tão em perspectiva também no corpo deles, né? O corpo deles está meio frontal, eu diria. Então, não dá para exagerar muito com uma câmera de cima e desenhar eles meio de frente. Vai ficar estranho. Eu teria que redesenhar eles sendo vistos de cima. Se eu quisesse pegar uma câmera de cima ou de baixo, assim, né? Se fosse o caso. Mas vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui então. Eu já tenho os personagens numa camada separada. Eu posso criar uma outra camada só para planejar o 3D. Primeiro, posso deixar mais wide antes de fazer? Se for para deixar, talvez a melhor hora é agora. Mais wide assim, né? Ó, mais formato de cinema. Eles meio que no centro.
Ó, reparem que eu deixei... Quer ver? Reparem que a linha do olho dele está batendo. Isso aí ajuda. Então deixei mais wide, dá uma salvadinha, porque vai saber aqui no sítio ainda, tudo pode acontecer. E agora eu vou tentar aqui uma primeira ideia de perspectiva. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a linha do horizonte, certo? Por quê? Porque a linha do horizonte, ó, se ela estiver aqui, eu sei a altura da câmera. Se ela estiver aqui, se ela estiver aqui, se ela estiver aqui, é onde... A linha do horizonte é onde a câmera vai estar, né? Aqui eles iam estar voando. Aqui ela está bem embaixo. Que é o ângulo que o cara que tirou a foto aqui estava, né? Que é esse ângulo desses brother aqui, ó. Que estão com essas câmeras que parece sei lá o que tem esse tamanho hoje em dia. Tudo é minúsculo hoje em dia de tecnologia, mas na época era enorme. As câmeras, as coisas e tal. Então, realmente, esse ângulo meio de baixo, com o horizonte baixo, é legal, mas eu não colocaria na linha do pé dele, né? Às vezes aqui, ó, é legal por quê? Porque ele cria já uma sensação de que a gente está olhando meio de baixo, que eles estão num tablado mesmo, alto, né? Apesar de estarem distantes. Achando que eu posso aumentar eles. Eu estou fazendo em camadas separadas, tudo pode mudar. Tá, vou considerar o horizonte aqui, e eu vou fazer o teste em outras camadas, com outras cores. Não que precise, tá, gente? Eu, geralmente, quando eu estou esboçando, eu faço tudo no mesmo tom, não fico separando. Aqui é mais para eu poder explicar, mostrar, tirar, pela didática mesmo. Facilita. Então vamos lá. Qual foi o padrão que a gente encontrou que foi o que eu gostei para começar a testar? Colocar um ponto na cena, dentro da cena, sem régua, sem nada, tá vendo? Eu tô dando uma puxada aqui, fica meio torto. Depois, se eu quiser reto, eu posso usar uma ferramenta para... Só para ver uma espécie de grid aqui. E daí, provavelmente, as cordas do ringue dele seriam essas linhas. E daí a gente vai colocar numa outra camada com uma outra cor. Daqui, né, ó. Lembra que os dois pontos de fuga devem estar na linha do horizonte, né? Então eu vou considerar que ele está fora, mas tem que estar nessa altura. E aqui eu vou fazer um seja o que Deus quiser, tá? Porque eu não vou... Eu vou na unha mesmo aqui. Eu vou pôr a caneta aqui mais ou menos. e ó. Longe, né? Olha que tá ruim demais. Se deixar menor, às vezes é fácil. É mais fácil. Tá curvando muito lá no fundo. Beleza, eu posso tipo usar uma reguinha. Eu posso fazer depois com Shift e deixar mais... Quando for finalizar, deixar mais certinho. O que eu queria ver aqui, ó, era a sensação espacial, né?
que eu posso criar, né? Eu até falo o Lucas, que virou meu brother aí, tá fazendo por base para mim, do Kung Fu Gandhi, uma vez nós conhecemos a diferença de copiar e roubar, né? Alguma coisa que o Picasso falava que como é que é? Puta, não lembro agora, mas que tem tipo, bons artistas copiam e gênios ou great artists roubam, uma coisa assim, sabe? Mas a diferença entre copiar e roubar. Porque o que eu sinto é que quando eu analiso, entendo e aplico o que eu analisei e entendi no meu trabalho, eu estou roubando, no melhor dos sentidos. Porque eu não estou mais copiando, como eu falei antes, eu estou entendendo e aplicando isso no meu trabalho. Quando a gente entende e aplica o nosso trabalho, a gente não faz a mera cópia. A gente entende a estrutura e nos permite adequar aquela informação ao meu trabalho. Então, o ringue vai ficar diferente do ringue da foto, mas ele vai ter essa sensação da mesma câmera da foto. Porque eu fui atrás de uma foto de verdade de duas pessoas lutando. Para pegar essa ideia. Né? Outra coisa que é legal de pensar no ringue é isso aqui, né? Ó. Tá vendo? Que é uma estrutura metálica e quase que faz um teto aqui, ó. Também. Não sei se indo tanto para lá. Ó. Talvez até. Tá vendo? Imagine como se fosse um ringue. Na parte de cima do ringue, você tem um outro ringue de estrutura tubular com holofotes. Aqui, ó. Não sei se é exatamente isso, não dá para ver. Mas faria sentido se fosse algo semelhante. Então dá pra gente usar esse conceito aqui também, ó. Ó. E fazer uma ideia de iluminação. E no meio para criar essa névoa de luz na cor, né? Ou na finalização. E outra coisa importante. Estou aqui na linha do horizonte. Aqui a gente encontra, de uma certa forma, a quina do ringue. A quina do ringue está exatamente aqui, tá vendo? Está escondida na canela aqui, parece, do... Ah, não, tá aqui. É que tá cheio de traço também em cima, né? Aqui, pô. Ó. E a nossa quina do ringue? Eu acho que ela vai estar aqui, ó. Porque ela tem que estar onde faz o X da estrutura. Seria melhor que estivesse aqui, porque daí estaria entre eles. Certo? Daí tem uma bolinha ali, cochoado ali de onde saem as cordas. Teoricamente, aqui teria a galera assistindo. A galera pode ter com a máquina fotográfica. Tá? Então, eu vou só colocar exatamente aquilo, ó, os cotovelinhos aqui com a cabeça, assim. Né? Não colocar muito, mas... E daí, também existe... uma arquibancada que pode seguir essa linha um pouco da perspectiva, com pessoinhas lá no fundo.
Ó. E vão estar meio escondidas no coisa. Eu não colocaria eles escondidos na escuridão ali, né? Igual plateia de cinema também. Mas eles estão aqui. É legal de ter um pouco, porque cria uma escala muito boa. Sabe, escala? Escala entre personagens. Senhora, mano, que porra é essa? Alguém tá passando com uma motoca velha aí. Aqui é tão silencioso que quando vem um automóvel, uma coisa assim, é o caos. Os cachorros late. Eu me perdi aqui. Escala. Então, o que é escala, por exemplo? Se eu fizer aqui, ó, desenhar isso aqui, certo? E perguntar para vocês, isso aqui é grande ou é pequeno? Não tem como dizer. Porque não dá você precisa de algo para comparar, para ter a escala. Então, se eu falar assim, isso aqui é o pé de uma pessoa. Por exemplo, falar, isso aí é pequenininho, tipo uma caixinha de som, alguma coisa. Agora, se eu falar, isso aqui são as pessoas em volta dele, do bagulho. Daí isso aqui tem o tamanho de um prédio de não sei quantos andares, certo? Então vocês verem que o objeto em si não determina o seu tamanho. É o contexto com a escala que mostram se é grande ou se é pequeno, né? Então, quando eu tenho eles aqui, e daí os caras um pouquinho mais no fundo, e os caras mais lá no fundo ainda, deixa os personagens com um aspecto maior, por conta deles estarem estarem mais próximos da câmera e, consequentemente, maiores, né? O que dá para fazer, que é uma coisa muito comum também de ilustração, de composição de ilustração, que poderia entrar aqui. Vou colocar uma camada de branco e vou diminuir a opacidade. Assim, todas as camadas abaixo ficam bem levinhas, e eu posso pegar uma camada extra para brincar em cima. O que mais que a gente podia fazer nessa composição que ajudaria, por exemplo, né? Porque o ponto focal já surgiu aqui, ó. Esses dois triângulos com o ponto de fuga, sabe, com as linhas dos pontos de fuga vindo para cá e para cá, já criou um tablado aí, eles no meio. Então, já tem os elementos centrais. O que a gente podia fazer para incrementar essa composição? Colocar, às vezes, uma galera aqui em primeiríssimo plano, tipo berrando, sabe? Essa galera aqui, só que aqui tá do lado de cá. E até o corner aqui. Outro corner aqui, na verdade, ó. Esse está vindo para cá, né? E a gente pode até colocar o outro vindo aqui. Calma aí. Ele tem que vir para cá também. Sabe, eu não gosto. Eu acho que ia ficar muito colocar os fios do coisa que estão passando aqui, como se o câmera tivesse mais perto. Eu não gosto. Eu prefiro assim. O que talvez eu vá fazer é aumentar um pouco para matar esse espaço aqui. Então, ó, decisões de composição. Ctrl T, capturei aqui,
com o Ctrl, segurando o Ctrl, eu cliquei em todas as camadas e elas ficaram agrupadas, ó. Então eu posso agora mexer, tá vendo? Ó, eu acho que aqui melhora porque que continua com um bom respiro, mas não é tão grande. E dá destaque para os personagens. Um ponto de fuga continua fora da cena, o outro continua dentro. Esse ajuste aí rolou, tá? Então o que eu vou fazer agora, nessa camada aqui de cima, ó, tá vazia, aqui vai ser meu desenho. Não é ainda a arte final, porque vai ter muita rabisqueira aqui. Mas já é um desenho agora onde eu vou tentar transformar tudo isso numa coisa só, mais integrada. Porque até agora, na verdade, esses elementos foram feitos separadamente. O cenário foi feito sem ter nenhuma relação com os personagens. Não é assim que eu componho, para falar a verdade verdadeira para vocês. Eu geralmente já penso na cena com os personagens, tudo meio junto, e depois eu começo a finalizar, procurar referência. Eu não vou e desenho uma coisa, depois desenho outra, depois invento um cenário atrás, certo? Então eu tô fazendo num modo meio gambiarra, assim. Que também surge. Eu já vi artistas falando que faz, na verdade, exatamente assim. Eu acho bizarro ficar desenhando. Esses caras, eles casaram assim, esses dois personagens desenhados separados, sem querer mesmo. Tava os arquivos abertos no Photoshop, e eu olhei os dois lado a lado e falei, parece que eles estão se encarando. Então eu vou tentar aqui. Mas eu não aconselho compor cena assim, desenhando um monte de coisa separada e depois tentando tacar junto, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer isso que eu disse. Vou considerar mais... Não quero ver outras coisas agora. Vou fazer com preto. Porque com esse preto... Nossa, eu juro que vão ficar passando aqui de motinho, fazendo barulho. Começar então com a linha do horizonte. De novo, lembrando que isso aqui é um esboço. Tipo, desenho. Quando eu chamo desenho, meu desenho nunca é nada limpo e lindo, tá? O que é limpo e lindo é minha arte final. Meio limpo e meio lindo, vamos dizer assim. Daí vai do gosto de cada um. Mas o meu desenho geralmente é mais rabiscado. Esboço e desenho, para mim, é meio que um sinônimo. Então, aqui mesmo, eu já vou marcar. Essas linhas retas eu faço com Shift, tá, gente? Então eu seguro o Shift e ele sai retinho como se fosse uma régua. O que não é bom se você vai fazer muito traço torto, porque daí esses traços retos eles aparecem demais. Mas aqui eu vou incorporar no cenário, depois eu vou apagar e cobrir tanto que... E de novo, ó, não estou falando que não precisa ter precisão. Precisa ter precisão? Vou mudar essa frase. Não vou falar que não é necessário que haja precisão na perspectiva. É bom que haja. Mas dependendo do que é feito também, pode ficar mais tortinho ou mais insinuado, sei lá, são umas cordas penduradas. Se for levar em conta a gravidade, elas têm desalinhamentos, sabe? Dá tudo certo também. Se tiver acostumado, principalmente. Mas vamos lá. Uma coisa que eu costumo fazer se fosse o Mangá Studio ou o Clip Art Studio, Clip Studio, ele tem uma ruler frame de perspectiva que você trava o grid e desenha e as linhas vão tudo lá. Eu no Photoshop acabo fazendo assim, ó. Eu crio uma camada nova, pego uma linha, daí eu vou lá, Ctrl T. E, ó, beleza.
Ó, esse vai ser o desse lado, tá? Então, ele está vindo aqui. Vou fazer aqui. Vou dar uma inclinadinha a mais. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou considerar que aqui é o ponto de fuga, ó, dá uma espessura para ele. Então, eu multiplico a camada, Ctrl T, dou uma quebradinha para lá. Lembrando que essa coisa ela só vai ficar daqui para cá, tá? Aqui vai subir um. Então isso aqui vai ser apagado. Daí o que eu posso fazer? Tá vendo essas duas camadas aqui? Ó? São essas duas linhas. Eu posso pegar, ó, Tchum, Ctrl E, virou uma só. Agora, ó, eu arrasto para baixo, segurando Alt. E agora de novo, ó, arrasto para baixo segurando Alt. Quando eu seguro Alt, ele faz uma cópia. Tá vendo que é copiar, copiar, copiar nos layers aqui? Ó, aqui está quase encostado na linha do horizonte, então é quase reto. Beleza. Ctrl E. Pronto, virou todo mundo a mesma coisa. Eu poderia, inclusive, copiar essas três e jogar para cá. Mas eu vou fazer para a gente usar o ponto de fuga. Vamos fazer. Tá? Então, ó, vou tirar essa parte, que não me interessa. E agora eu já tenho metade do ringue aí, das cordas do ringue. Agora copio uma outra camada, ó. Também. Ctrl T. Quer fazer maior? Eu consigo chegar até lá. Só tenho que me preocupar aqui, ó, em casar com o ponto de fuga, mas também com a corda que está vindo do outro lado, né? Para o ringue ficar bem estruturadinho. Ó, agora aqui, ó. Ctrl-E. Porque não, às vezes meu Photoshop dá dessa. Eu preciso cropar, quando fica um monte de coisa na foto. Ó, eu acho que dá para subir um pouco, rodar um pouquinho. Mais um pouquinho disso. Agora eu já vou pegar aqui, ó, de novo. Arrasto com o Alt apertado para fazer uma cópia. Ctrl T de novo para transformar. Tira aqui.
Nada impede de depois, quando for fazer arte final, de fazer essas linhas na mão, para ficar torto, mas por cima dessa linha reta, que está correta na perspectiva. Linha reta correta. Vocês entendem? Se eu fizesse torto direto, ia ficar fora da perspectiva. Se eu fizer torto dentro da perspectiva, a tortura da linha não incomoda. Porque a estrutura da perspectiva faz parecer que foi tudo intencional, aquela tortura. Aquela tortura é foda, né? Hoje eu tô só matando as palavras. Tá, e aqui também é quase no horizonte. Então ele vai ficar... muito próximo. Beleza. Daí, ó, com o Ctrl de novo tudo. Pariu. Pronto. Agora aqui, ó. Tirou eles daqui. Ó, o primeiro ainda está meio desencontrado, mas tudo bem. Se eu quiser dar um acabamento legalzinho, apesar que não tem, né? Tem um acolchoado aqui. Então, depois eu vou estudar melhor como é que é, mas eu tô ligado que eles põem uma parada aqui, assim. Vai deixar uma quina viva, né? O cara meter as costas aqui, mesmo que seja um cilindro. Já até... Bom, já está virando muito detalhe, não preciso de tudo isso. Então, no desenho eu posso tirar isso também. Já vou tirando algumas coisas que não vai precisar. Falei, vai integrando melhor. E eu já vou fletando também. Deixando meio redondinho aqui, parece que ele abraça os dois. Ctrl S. Ó, agora eu posso fazer assim, quer ver? Eu costumo fazer isso, depois eu nunca uso, mas beleza. Ctrl E. E daí eu faço uma cópia e chamo de backup. Daí esse backup fica aqui, ó. Vai ficar lá, vai ficando para baixo aí. Porque daí eu vou apagar agora para poder fazer os personagens, porque eu não quero ficar olhando esse ringue. Mas eu também não quero correr o risco de depois precisar de novo dessas cordinhas e não tem. Então o desenho backup fica numa camada lá. Não faz mal para ninguém. É um recurso honesto do Photoshop. E assim eu posso me livrar dessas linhas que sobrepõem. E já vai me ajudar bem mais a visualizar. Então a gente, ó, já joga antes de se bobear, já acusa ele de plágio. Já é assim, é desse jeito. Nossa, assim, eu animo 1 milhão de vezes, sabe? Eu acho que inclusive pode fechar só eu, você e a Karina. Porque, querendo ou não, a gente tem... Acho que é Sonny Liston. Fazer um projeto nesse sentido, sabe? O cara que tá nocauteado aqui. Esse cara, Sonny Liston. Ele tem um traço bem sombrio. Não sei também, né? Qual é a vibe que a gente quer puxar. Foi um cara que... Só pintura, né? Eu acho ele não toparia fazer algo... era envolvido meio com a bandidagem. E ele era forte pra caramba, grandão.
acabou indo pro lado errado da vida aí, fez escolhas ruins na vida, A gente tem tempo sim. e foi preso. Véi, com a contenda da Ellen, que foi que ganhadora, E na prisão ele começou a treinar boxe. tivesse ouvido. Mas assim, ela me deu um. E Véi, a gente tem que fazer arte pra se divertir, sabe? E coisas que realmente façam sentido pra virou campeão da prisão. essas comidas. Daí quando ele saiu da prisão, a máfia já colou nele e ajeitou pra ele entrar na liga profissional e ele virou. Daí não foi comprado marmelada, não. Ele era campeão mesmo. Ele ganhou todo mundo destruindo a porrada. Mas daí quando veio o Muhammad Ali, quebrou essa invencibilidade dele aí, né? E se tornou o novo campeão. Então, olha a diferença que dá agora, gente. De dois caras que não tinha nada, né? Unindo eles. Agora a gente tem essa sensação de ringue. Que eu vou falar, acho que ficou bem convincente pro Milustra, assim. Vou fazer os personagens. Separado também, pra gente poder mexer um pouquinho. E tá tão definido esse esboço que desmarcar eu já vou meio que na arte final, tá? Vamos ver. Então agora o que eu penso, gente, primeiro eu vou poder voltar sempre, né, para observar algum detalhe. Mas acho que eu já vou tentar fazer algo meio finalizado. Então, primeiro, ó, eu vou blocar, mas reparem que eu não vou enfatizar o miolo da composição. Eu vou pegar mais pela silhueta. Reparem que tem informações ali que não estavam, né? Na silhueta. Esse do calção aqui, por exemplo. O elástico, né? Ó, a dobrinha aqui na bunda. Já vou cuidando das tangências, né? Para não deixar ficar coisinha batendo na pontinha, tá vendo? Tem que acabar no meio. Para enfatizar bem o 3D aqui, tá? Para mostrar que o pé dele tá girando. Me empolguei, na verdade, e acabei definindo dentro. Mas a ideia não é avançar muito para dentro do desenho, não. Se eu não tiver uma boa silhueta, gente, silhueta se eu tivesse uma religião, talvez minha religião seria baseada na silhueta. Porque se ela funciona, o trabalho vai funcionar já. E se ela não funciona, não adianta ficar muito lutando contra. É melhor ir lá e resolver. Eu já gosto desse começo de linha. Tá vendo? Eu já sinto que tem uma torção. Que aqui tem um ombro torcido com a perna. Isso já
é bom pro desenho. Tentação de mexer no detalhe, né? Você vê, eu fico voltando. Foda-se essa perna. Já foi, vamos pro resto. Aqui, isso é uma tangência, ó. Isso aqui. Tá vendo? A quina ficar em cima da linha. O que é o ideal? Ou ela fica, né? Fica sobre ele. Ou ela fica fora, ou ela passa, mas também não pode encostar de baixo. E para no meinho, igual eu fiz aqui, ou ela passa. Certo? O inaceitável é parar aqui ou parar aqui, ó. Porque daí conecta essas duas coisas e você perde a profundidade. Então é algo sério de verdade. Não é brincadeira, não. Que ninguém tá brincando, não. Talvez um pouco. Eu vou para dentro da corda, assim. Admitindo que existe o risco de depois, se eu achar que não ficou bom, voltar. E colocar a ponta passando ou para cima. Como eu falei, não importa qual, é o gosto isso aí. O que importa é que não pode deixar a tangência. Eu não gosto de regra, mas isso aí não é uma regra. Isso é para beneficiar. Tirar isso ali. Para beneficiar a leitura do seu trabalho. Concentrar na estrutura geral. Parar de ficar pondo detalhe dentro. Esse pé tá colado no chão. Então, ó, já mete o calcanhar dele ali no chão mesmo. Já põe até um eixo aqui meio de tensão. Panturrilha. E aqui está na perspectiva. Uns risquinhos. Ó, de novo. Não está perfeito do jeito que eu queria. Mas, poxa, a tensão nos pés, nas pernas, no giro, no tronco, está surgindo junto com o desenho. Então isso já me deixa feliz. E reparem que eu não estou olhando a referência original, já desencanei da foto também. Porque senão ia fazer eu querer usar, eu nem tenho a foto, na verdade, mais, eu nem sei qual foi a foto que eu usei, eu não guardei os arquivos. Então é até bom, porque daí eu trabalho a partir do desenho mesmo. Aqui eu vou dar uma estruturadinha na silhueta do braço, certo? Também faço muitos estudos, já fiz muitos estudos e continuo fazendo estudos de estrutura anatômica. Então isso permite que eu consiga visualizar muito do que acontece nos músculos e chegar num resultado que não é impecável anatomicamente, mas está estruturado bem o suficiente para convencer, para não incomodar quando a pessoa está olhando. Eu acho que isso aí já... Quando cria uma estranheza o desenho, é problemático
Né? Quando às vezes você não sabe o que que é, mas você olha e fala, mano, tá esquisito isso, tá esquisito. Não sei o que que é, mas tá esquisito. É foda, porque esse sentimento de estar esquisito já... Que uma coisa tá esquisito legal, né? Nossa, que diferente. Sei lá, quando eu vi o Ion Flux, não sei se vocês lembram, tem um desenho animado que era muito bizarro. Ou... Tem um esquisito bom, né? Eu acho que tá muito reto. Vamos deixar por enquanto isso aqui. Se eu conseguir fazer essas linhas nos dois personagens hoje, eu já tô feliz. E também, isso aqui é um problema. Esse antebraço parar aqui no miolinho é um problema. Ou ele vem aqui, para na coxa, ou ele vem aqui, para no outro braço. Eu acho que ele vai parar na coxa. Tá. Será que é aceitável essa distância? Só para não ficar no Vzinho, tá vendo? Como já tá com uma estruturinha legal, beleza, vamos para lá então. E ó, tá vendo? Olha a precisão que a arte final tem agora, olha o formato das luvas. As luvas estavam umas bolas tortas aqui. Agora eu fiz a luvinha mesmo, com o dedão. Estruturar a cabeça dele. Tudo bem. Precisa dessa testona ou não precisa? Orelha em 3/4 de perfil, gente. Aprenda a desenhar a orelha meio de trás, assim. Tá? Porque a gente acaba usando quando vai fazer personagem de costas. Não de costas, né? Meio de costas, assim, tipo esse aqui. Pensei num penteado para eles. Vou fazer a cabeça meio redonda, assim. Ó, eu gosto do nariz e o nariz não tinha. A testa projetada assim, eu não sei se vale a pena deixar, mas eu vou deixar por enquanto. Ó.
Viu? Eu considero esse desenho limpo já, tipo arte final mesmo, viu, gente? Eu falei que não ia ser, mas talvez seja. Porque o esboço tava com um nível considerável de acabamento. Então, eu tô completamente perdido. Ah, legal, 8h30. Tá. Vamos mais uma meia horinha aí? E daí a gente faz um bate-papo de pergunta no final para fechar, tá? Que assim eu consigo fazer o line art desse outro cara. E daí numa próxima eu faço esse cenário aí, dou tratamento neles, né? Porque tem os pessoinha e tal. Vamos lá então. Muito grande é ruim, viu? Ó, assim melhor. Aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Na hora eu vou ter que escolher, e vocês vão ter que escolher também. Nunca perguntem se é certo ou errado, porque vocês têm que fazer isso, ficar legal, ficou, se não ficar, continua fazendo. Né? Eu posso fazer com uma diagonal, tô com a tendência de assim. Eu tô criando umas quininhas aqui conforme eu vou avançando com a linha. Eu não tô fazendo curvo. Ó. Lembrem que luva de boxe não é uma bolinha, tá? Ela tem o dedão ali, tem um formato, tem uma área mais larga. Tá bom, já sei que eu estou ficando analisando aqui 1000 horas, não é ainda a hora de fazer isso. Mas eu vou passar aqui agora. Oi, não, dava para fazer um cara com uma lança aqui, um cara com escudo e uma espada, e dava para fazer eles tipo medieval, né? Lutando. Esses shorts eu lembrei que eu tinha deixado esse.
Tá vendo que eu já deixei a separação dos shorts dentro do espaço ali também, ó? Ele mais fortinho com essa coxa aqui também. Sim. Ó, a separação dos dois. A perspectiva, então um pé tá mais virado para cá. E o outro tá mais mais de perfil. Então, os dois estão levemente inclinados para frente. Achar bem a perspectiva dele. Depois eu faço o design do tênis mesmo. Ó. Ainda dá para mudar a relação dos pés aqui, talvez esse pé vá mais para baixo. De novo, não vou ficar fazendo isso agora, porque agora eu estou concentrado na fixação. E daí acaba. Peitoral dele. E nada impede que eu vá uma hora consultar umas referências fotográficas para ainda ter alguma coisa de anatomia deles aqui que eu queira, tá? Eu nunca sei de verdade.
eu vou precisar consultar ou não. Mas eu não tenho nenhum problema em ir atrás de referência fotográfica quando eu preciso. Essa que eu acho que é a questão. É não ser escravo da foto, saber usar mesmo. Né? Saber roubar, como eu falei. É esquisito, ó, essas duas pontas aqui, tá vendo? Assim. Tá vendo, gente? Pode fazer o que quiser. Vai fazer sentido? Não. Vai ficar todo mundo se perguntando por que a cabeça dele é minúscula. Pode ficar engraçado, mas eu não queria que o foco fosse a cabeça dele minúscula, mas é engraçado. Só se esse aqui também, né, tivesse uma cabecinha assim, ó. Puta, daí é uma, hein? Será que eu vou fazer isso com vocês e comigo? Tá. Já era. Vamos testar, porque como eu falei, às vezes a gente nunca sabe. Depois eu posso deixar isso pra próxima. Decidir. O que eu vou fazer então? Vou fazer o backup dos personagens. Porque eu tive uma ideia bizarra. Então, como um adulto responsável, né? Eu faço backup. Que eu juro pra vocês que eu gostei. E daí quando eu gosto assim de uma parada que eu brinco, que sai muito nas brincas, eu preciso ver para saber se é uma parada idiota demais, sabe? Tipo, meu, fica quieto aí, desenho que você já tinha planejado. Ou você fala, não, cara, é muito mais divertido isso aqui do que eu tinha planejado antes, então. Queria dar pra fazer um pescoção nele também, sabe? Ó. Só que daí, esse cara. Vou colocar um Ctrl X, Ctrl V aqui, só pra. É, gente.
Vou jogar fora. É. Mais uma vez, o poder da zoeira ganhou. O poder da zoeira foi lá e falou: tá levando isso aí muito a sério, camarada. Dá uma zoadinha. Tira uma onda aí com essas cabeças aí. Faz cabeça minúscula. Vem uma vozinha meio do diabinho, assim, sabe? Na minha... Não, cara, faz uma cabecinha aí, bem pequenininha pra ver. Daí eu dei ouvidos. Dá pra subir isso aqui, né? Porque abriu tanto. Mas como eu falei, não é o jeito que eu costumo fazer para um quadrinho. E tem um pouquinho mais de model, de personagem, tem muito planejamento. Mas o Me Ilustra permite brincar mais assim. Ó, eu curto muito mais o design deles assim. Acho que fica engraçado como estrutura, como proporção, mais engraçado que os cabeção. Então foi uma mistura, né, do cabeção com cabecinha. Assim, de uma estilização para outra, né? E eu pararia o desenho por aqui. Olha a diferença. Esse aqui ficou parecendo o Tyson Fury, que é o campeão atual, peso pesado. O Gypsy King. Ele é irlandês, eu acho, e ele é meio largão, assim, ele não é um cara tão forte de músculo, né? Quer dizer, é forte de músculo, mas ele não tem a gordura do corpo zerada pra você ver os músculos, ele é mais pesado mesmo. Então eu acho, gente, que, ó, pra hoje, é isso. Reparem aqui de novo, né, que o cenário foi planejado com bastante cuidado. E os elementos que são os outros personagens que vão aparecer. Então eu vou colocar isso na próxima live. Vou deixar descansar um pouco essa ideia e pensar melhor no que eu vou fazer agora na próxima, se eu vou tacar umas achuras, já finalizar com preto. Talvez eu finalize do jeito que eu faço meus quadrinhos, finalizar com preto mesmo e depois colocar uma cor digital. Não fazer pintura, sabe? Cor digital com arte final. Eu acho legal e eu falo pouco disso. Então, não sei. Mari, você tá aí ainda? Eu tô aqui. Oi! Você tá mesmo. Eu sempre tenho medo de falar e daí ele falou, não tem ninguém aqui no meu. Você tá achando que você tá falando com a pessoa, mas na verdade não tá. Então, tô aqui. Vamos abrir para quem tiver aí, quiser falar alguma coisa, conversar? Vamos. Uns minutos? Eu acho que aqui, nesse canal, eu não consigo abrir porque eu mutei todo mundo. Eu não dei permissão, mas o chat tem gente escrevendo aí. Vamos ver se alguém tem Não, então é o seguinte, pra gente fechar. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você viu de alguém? Ou quem tá ouvindo aí, se quiser, manda o comentário. É que a gente falou da outra vez, né? Uhum. Foi pelo chat daí? Foi pelo chat. É que eu tenho medo de sair do Photoshop e o mundo acabar, e cair a conexão, e
Então, Vamos ver. Deixa que eu leio, então. Eu tô esperando se alguém vai mandar alguma coisa. Até agora ninguém falou nada. tem alguma... Vocês têm perguntas? Quê? Perguntando se eles têm perguntas. Ah. E você? O que você achou de fazer as cabecinhas pequenininhas? Ah, eu achei muito engraçado. Eu ia até desmutar pra falar. Faz, por favor. Então, você vê que... Mas eu senti, porque quando eu olhei, eu falei, pô, mas fica muito mais da hora, né? Olha aqui, né? Aqui fica meio sério, meio realista, e aqui... Ficou mais engraçado. Fica... Então, você viu, né, como é algo que... Eu tava fazendo atividade, eu não tava pensando nisso, mas daí foi o espírito da zoeira mesmo. O espírito da zoeira, ele vem às vezes e sopra no seu ouvido assim, ó. Faz a cabecinha. Todo dia. Então, você tá com uma conexão forte com o espírito da zoeira, eu percebo isso. A força da zoeira is strong on you, entendeu? Dá pra sentir a força. Mas, de novo, a zoeira do desenho é algo às vezes mais difícil, porque a gente fala, não, eu sou uma pessoa zoeira, mas na hora de desenhar, pelo amor de Deus, vou levar a sério que isso aqui vou tentar pagar minhas contas com isso, não posso perder a credibilidade da humanidade no meu desenho, né? Então, para você comprar o espírito da zoeira no próprio desenho, é um caminho também, né? O meu trabalho tem um tom de humor, então é fácil. Já tá aí, né, pra provar. Então, com fogão de mano, se você for levar aquilo a sério, tá fudido. E eu não ia desenhar, todo mundo ia ficar sério, desenhado no model, ia parecer uma coisa meio institucional, assim, sabe? E eu gosto de brincar. Então, às vezes, né, em exercícios assim, como eu estou sugerindo para vocês, fazer é a melhor hora de experimentar e de explorar mesmo, né? Ainda mais com esses recursos de backup, de poder deixar, caso eu mude de ideia, ter ali a camada guardadinha, né? Dá um alívio no coração do artista. Sim, com certeza. Temos 2 perguntas aqui. Pois não. O Rafa falou, olá pessoal, gostaria que o Kalil comentasse um pouco sobre as referências dele quando pensa em estilização de personagens nos termos da demonstração de hoje. Certo. E aí, Rafa? Cara, o foda é que Rafa tem muitos Rafas no mundo. Não sei se já repararam, eu conheço muitos Rafas. Mais Rafael do que qualquer outro. É o Rafael Lopes? Não. Não, eu não sei falar do sobrenome dele, na verdade. É Giraldelli? Eu já sei quem é. É da turma 6, eu acho. Então, Rafa, pra isso aí, pra falar a verdade, cara, eu não usei uma referência específica, né? Vocês viram que eu fui fazendo muito olhando o esboço e tomando decisões. Eu acho que se fosse voltar no que me influencia bastante, que é de onde eu tiro, por exemplo, sabe, reta, curvinha, e um pouco da estética, salvas as devidas proporções. Eu vou entrar na internet aqui, seja o que Deus quiser, hein? Se cair tudo. Tá vendo o Google aí? Uhum. Legal. Street Fighter dos anos 90. Vamos ver, do Alpha. E era o 0, né? Tá. Ó. Isso aqui me influencia demais. Não sei se dá para ver alguma relação de alguma semelhança na forma de marcar, mas tá vendo o que eu disse do curvinha, daí ó, vira uma linha reta, aqui geometriza, exagera. Eu gosto muito da estética do design da Capcom dos anos 90, em um período dos anos 90 ali. É tão específico assim. Eu gosto de
Tem algo, eu tenho uma coisa sentimental, afetiva, porque eu era adolescente quando saiu isso e eu pirava, eu copiava os desenhos, eu queria... tá vendo? Ó? Desde esses que são mais do início, daí uma hora eles refinam pra caramba. Né? Ó, e tem ó, esses desenhos eu amava. Toda vez que eu achava algum, eu copiava. E daí a Capcom fez, não sei se vocês já viram, Darkstalkers. Parece a mesma equipe de arte, só que fazendo um jogo de luta se inspirando nos monstros clássicos, né? No lobisomem, no morto-vivo, no vampiro. Ó, o vampirão deles. Tá vendo que é a mesma estética, né? Ó, a múmia, nossa, é muito legal. Daí tem essa mina aqui, né? A mulher gato, porque furry, né? Já que estamos aí. Os caras não precisavam de um monstro específico para ela, já fizeram. Zumbi era um cara inglês, roqueiro, tem uma boca na barriga aqui. Mas não sei, tem um dinamismo. Olha, você não acha uma linha reta nesse cara, tá vendo? Ó? Mas ao mesmo tempo é possível que ele fizesse essa pose, sei lá. Não é inventado a ponto de ser impossível. Tem algo harmonioso que rola aí. Brasileiro, né? Pra variar, o brasileiro é esse cara aqui, ó. É tipo um peixe, sei lá, borboleta. Parece que a galera. E é do Rio da Amazônia também, assim. Só parece que a galera do Brasil, pra Capcom, tem que morar na floresta amazônica. Branca lá. Futebol e samba. Hã? Futebol e samba. Futebol e samba. Se bem que o Luffy, né, do One Piece, o autor fala que a ilha dele é o equivalente como se ele tivesse saído do Brasil lá, né? Então a gente tem aí... Mas olha que legal, sabe? Então isso pra mim sempre é uma fonte de inspiração. O Capcom versus Marvel também foi dessa equipe. Daí você tem lá, né, os personagens da Marvel. Olha que bonitinha essa anatomia. Feitos pela equipe, né, da Capcom. Daí eu acho que tem mó bom gosto de sair dos japoneses quando eles desenham super-herói, assim. Ó, eu acho mó bonito. Então é isso, cara. Eu não estava olhando nesse tipo de desenho, mas no meu coração sempre essas imagens vão estar lá para sempre, porque me influencia, né? E uma outra pessoa que me influencia, mas não tem tanta relação, mas também é o Roger Cruz, que é um cara que tem uma estética semelhante no trabalho dele. E o Roger é meu amigo, né? A gente já fez coisas juntos de trabalho, de HQ e tudo. Então, aqui. Esse é o quadrinho que ele fez. Agora, por exemplo, hoje em dia ele está desenhando o Robin, o gibi do Robin lá da DC Comics. E tá vendo? Tem os aspectos semelhantes, né? Eu acho, assim, de alguma forma. E é legal, vocês não conhecem, não seguem o Roger, acompanhem. Pior que bacana, ó. Ele posta geralmente as etapas também da produção. Então você consegue ver bem, ó, toda a estrutura dele, a linha do ponto de fuga aqui, ó. Daí depois ele limpa o desenho. Epa! Olha o cara que não sabe usar a internet. Ele limpa o desenho e você vê, ó, aqui, ó, o ponto de fuga que ele colocou, tá vendo? Ó, outro aqui, ó. É um ponto de fuga, ó. Daí tem outro, ele pode até ter dado uma distorcida um pouco aqui e ali, mas no geral tem um ponto de fuga. E
tem muita coisa, tem muita coisa. Tem uma sátira que ele fez do X-Men que chama Fabulosos, que é muito legal. E desenhos e mais desenhos, assim, que não acabam mais. Um mais bonito que o outro. Ó, que arte final legal. Então é isso. Algumas das minhas influências estilísticas aí para esse tipo de traço. Eu sou tipo uma versão piorada de tudo isso que eu mostrei para vocês, mas se esforçando sempre. Ah, que isso, pô. Teve uma pergunta que eu achei muito massa aqui, que foi o Jesus, não sei se o nome dele é esse mesmo, mas... Como é que é o nome? Jesus Ross. Eu acho que eu sei, eu vejo ele no Instagram. Manda aí. Ô Kalil, quando a galera faz uma variação de linhas para demonstrar perspectiva, tipo linha grossa para mais perto e fina para mais longe, é só opção artística ou pode ser vista como regra também? Ou quando usa linha para demonstrar áreas de luz e sombra, porque vejo tantos estilos de finalização com linhas que fico um pouco em dúvida. Boa pergunta mesmo, muito bom, Jesus. Valeu pela participação aí. Cara, de novo, regra é um negócio meio ruim, né, da gente pensar. Porque regra limita. Sei lá, se eu tivesse uma regra que dali do ponto que eu tava eu tenho que finalizar, eu nunca ia diminuir a cabeça dos caras, mas daí eu fui lá e diminuí. Então, assim, você entende? A gente tem que se sentir livre. Acho que eu vou chegar numa boa explicação agora. A gente tem que se sentir livre em todas as etapas do processo para tocar um foda-se e fazer o que a gente quiser. Porque, às vezes, a gente nunca sabe de onde vai vir uma ideia legal. Mas, ao mesmo tempo, se você agir sempre tocando foda-se, fazendo o que você quer, você não consegue concluir um trabalho, você não consegue colocar perspectiva, colocar câmera. Então, de novo, não dá para ser totalmente porra louca, ou pelo menos boa sorte, se quiser tentar. Mas também, se for tudo com regrinha, você não inova. Você não ouve a vozinha que tá soprando no ouvido aquela ideia mais bizarra e vai sempre acabar ficando algo previsível, né? Algo que não surpreende e que não muda. E isso também eu acho que não é legal. Eu acho que arte, no geral, não arte falando de uma forma snob, mas arte assim, tipo, porra, é o que a gente faz, né? Tem que ter um nome, vamos chamar de arte. Então, arte e nós artistas, eu acho que se espera um pouco que a gente surpreenda, que a gente traga algo novo para a mesa, que a gente traga algo que tira do normal e do cotidiano. É uma expectativa que já tem e é isso aí, vamos abraçar essa resposta. Então, é difícil a gente ter um espírito aventureiro de inovar se a gente se cerca de regras, certo? Então, primeiro, eu precisava fazer esse discurso anti-regra. Agora que eu já fiz, eu posso dizer que, na verdade, é bom ter umas regras também, porque se for muito na zoeira, a gente acaba não tendo fôlego de chegar no fim. Sabe, tem hora que parece que vai dar tudo errado e começa a dar errado mesmo. E daí, tendo uns princípios sólidos para se apoiar, a gente consegue ter a força que precisa para aguentar essa sensação de que vai dar errado, continuar produzindo até fazer dar certo. Então, recapitulando aí, o que você mencionou, eu gosto de usar e eu uso praticamente como uma regra no Kung Fu Ganja, mas às vezes eu inverto essa relação, que é o que você falou de linha mais fina lá no fundo, linha média no meio e linha mais grossa no primeiro plano dos elementos que estão desenhados, para que a gente tenha uma sensação de perspectiva pela espessura da linha, né? Lindo, ótimo, gosto. Aprovada essa ideia. Mas dá para fazer diferente. Dá para fazer linha clara, fininha em tudo, que daí vai dar uma leveza no desenho, mas vai dar uma misturada nos elementos. Daí com a cor ou com o tom de cinza, criar uma passagem de tons onde a perspectiva fica perfeita e daí aquela ausência da diferença da espessura do traço não é sentida, porque os tons e a cor fizeram o serviço deles, né? É claro que também isso, é bom dizer,
só funciona se o desenho estiver funcionando, né? Não tem desenho que não funciona que vai ficar bom só porque você aplicou essa questão das linhas, por exemplo, certo? Então, se o desenho não tá com a perspectiva legal, se os personagens não têm uma silhueta legível, se a câmera e o enquadramento não estão legais, essas questões técnicas elas não vão funcionar, porque elas não salvam um desenho que não funciona. Isso é acabamento, isso é uma coisa quase o esmalte que passa no finzinho, assim, sabe? Então, os princípios são importantes, mas na questão do traço é possível. Eu vi, assim, além, no próprio trampo do Roger, mano, se a gente procurar, cadê uns trampos finalizados dele aqui? Um cenário. Ó, vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Por exemplo. Tá vendo? De 2000 esse desenho. 22 anos atrás. O Roger tava fazendo esse desenho. Quando eu nasci. Quando você nasceu? Uhum. Tá vendo? Caramba, né? Como o tempo passa. Eu me lembro, o estilo dele já mudou um pouco, mas ó. Tá vendo aqui o traço mais grosso? Tá vendo aqui o traço mais grosso? Por mais que ele tenha afinado, ele, mais grosso do que o traço da perna do cara, faz com que eu tenha a sensação que essa capa aqui, não é a capa, porra, é a própria asa do bicho. Tá, entendi, mas mesmo assim. A asa dele tá saindo lá de trás, mas ela tá. A ponta da asa abraça eles, né? Certo? Ó, sai daqui e faz pra cá. E é nítido que isso aqui tá na frente da perna. Aqui, ó, a arte final desses elementos, a linha mais grossa do que o detalhezinho ali interno. Tá vendo aqui também, espessura de linha. Então, esse tipo de recurso. Aqui o trampo que eu fiz com o Roger, chama Quase Caligundum. Ele escreveu e eu fiz desenhado pintado no guache. E na aquarela. Então isso que o Roger faz, que ele faz muito bem, eu lembro que eu vi a primeira vez, assim, nítido, no trabalho de um cara, Alphonse Mucha, a gente chama Alphonse. Ele foi um cara que fez trabalhos lindíssimos no período chamado Art Nouveau, que foi meio que a transição do século XIX para o século XX, e já numa Europa ali industrializada, né? Ele ficou famoso fazendo design desses pôsteres de teatro, de ópera, e também umas publicidades de bicicleta, de cigarro, de coisa, porque tava rolando, sabe, era o começo da ilustração, não era o começo da ilustração porque já tinha ilustração em jornal e tudo, mas eu já fui no Museu do Mucha, inclusive, fiquei em Praga, na República Tcheca, se vocês um dia estiverem passando por lá, não deixem de ir no Museu do Mucha, porque tem os originais, tem as pranchas originais, isso aqui são litogravuras, de 1,80 m a 2 metros, tem essas pranchas aqui. Certo? Você vê lá, assim, no museu, e é impressionante. E o Mucha, não só ele, mas ele principalmente, ele trabalhava muito essa questão gráfica da linha externa. Eu acho que para hoje em dia é meio exagerado. Eu não colocaria uma linha tão pesada num personagem, num quadrinho. Mas, tá vendo? A parte externa da parte interna do personagem tem uma variação no peso da linha, e também, conforme os elementos vão se afastando, até chegar lá no fundo, eles ficam com o traço mais fininho, né? Esse foi Se vocês não conhecem o Mucha, e estão olhando o trabalho dele pela primeira vez, e achando meio que, nossa, parece ilustração de fulano, é porque parece mesmo, é porque a pessoa já conhecia o Mucha antes de vocês. Porque ele influencia muito ilustrador, muito ilustradora, muito tatuador. Nossa, o que tem de tatuagem estilo Mucha, estilo
A galera fala estilo Art Nouveau, mas basicamente é estilo Musha. Porque o pessoal conhece muito pouco da Art Nouveau e conhece basicamente o Musha, e daí já chama essas estruturas de Art Nouveau, mas tem outras coisas no Art Nouveau. Mas tá também. Ó, isso aqui é horóscopo, por exemplo. Tá vendo os signozinhos lá atrás? E também toda essa questão, né, aqui, ó, propaganda de cigarro. Chama Job, o cigarro. O Marlboro da época. E daí também... É que porra, a imagem não... Parece que tá boa. Mas tá vendo o cigarrinho aqui, daí sai a fumaça, né? Olha esse lustre, que coisa linda. Olha que paleta de cor, que composição, o drapeamento do tecido. Escorreu uma lágrima aqui do meu olho agora, de tão bonita. Olha essa... O que tem a ver, né? Ele falou assim, vou fazer uns personagens aqui, mas daí eu vou meter uns matos na frente, assim, ó, passando na frente de todo mundo. Ficou do caralho. Mas eu, se fosse fazer essa composição, eu ia colocar os caras na frente, eu não ia pôr esse chumaço de mato aqui. Sabe, é isso que esses caras às vezes me deixam de cara. De onde que veio essa ideia? E por isso que é tão incrível estudar e aprender sobre esses artistas, né? Ó. Também, a linha pesada e a linha vai perdendo peso. Eu já falei pra caramba da linha. Tinha outra coisa na pergunta dele, o Mari? Além de perguntar do peso da linha? Ou quando usa a linha pra demonstrar áreas de luz e sombra. A linha? Daí não entendi, porque às vezes você pode colocar a linha mais fina ou estourar, né? A linha. Ele falou o peso da linha. O peso da linha? Eu acho que naquele exemplo que eu dei do Roger... Ah, entendi. É tipo quando o cara já saca a direção de luz. Tipo, quando tá mais luz, a linha é mais fina, e quando mais grosso, tá meio que na sombra. Eu não sei, não. Porque eu acho que daí... pode... Tá vendo? Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui o Roger não seguiu essa coisa. Ele afina e engrossa a linha, mas parece que é um pouco em questão. Mas também não é, ó. Se ele tiver. A luz tá batendo aqui de cima, certo? Nitidamente, porque aqui tá a luz no nariz e aqui tá a sombra projetada pro lado. Então, se ele tivesse deixando a linha mais fina onde bate a luz, aqui estaria fina e aqui estaria grosso. Né? Porque a parte que tá apontada pra luz seria que tá. E não tá, ele foi na lógica que ele quis. E ficou super bonito, né? E aqui, ó, por exemplo, ele emendou, tá vendo? Ele não fechou a boca com o banco. Não quer dizer que a boca do cara tá colada no banco lá atrás, a gente entende. Mas assim, essa forma aberta, eu acho bonito, na verdade. Eu acho elegante, eu acho uma questão de design que me instiga, assim, sabe? Sei lá, é uma provocação quase. Mas eu não diria que é necessariamente a luz. Então eu acho que essa segunda observação, ô Jesus, se você quiser experimentar e deixar a linha fininha, quase pontilhada, ou até tirar a linha na área de luz extrema e funcionar e ficar bom, manda ver. Se não ficar bom, você não faz e não conta pra ninguém, que ninguém nunca vai saber. E daí você não... Tudo bem também. Porque pode funcionar. Eu entendo, eu acho que você quer dizer. Eu só não consigo falar de forma tão precisa quanto o peso na linha, usando na perspectiva, porque aquilo sim funciona muito como regra. Mais pesado na frente e mais fininho para trás e por aí vai. Certo? Tem mais alguém perguntando alguma coisa? Acho que não. Acho que por enquanto é só isso. Então, vamos meio que fazer as considerações finais aqui. Porque é isso, né, gente? Eu não planejava necessariamente fazer uma ilustra. Eu juro pra vocês que eu falei, vamos falar de estilização e desenho, que é legal, e eu falo pouco no canal, e agora eu queria falar mais disso. Eu tenho usado muito isso para fazer meus quadrinhos. E daí
acabou que vai virar uma ilustra agora. Então eu vou fazer mais ou menos do jeito que eu faço uma ilustra do Kung Fu Gandia, por exemplo, né? Eu ia gostar muito de ver como que você faz. Então, uma ilustra, né? Como é que eu finalizo uma ilustra? Eu vou fazer, acho que vai ser isso mesmo, então. Pronto, você já deu agora ó, né? Essas ilustras prontas aqui. O cenário, a chura, a massa de preto, a cor, né? É um trampo do caramba também, né? Fazer isso aqui. Eu tô fazendo agora Olha o peso na linha também, tá vendo? Ó, tem uma linha mais pesada aqui, uma linha mais fina. Eu uso esses princípios. Então eu acho que eu vou continuar na próxima, mexendo nesse trabalho, fazendo as achuras, as massas de preto e os personagens em volta. E daí, se eu conseguir acabar a arte final dessa na próxima, na outra eu faço a cor. E daí a gente vai ter vários vídeos falando de estilização de desenho e com o processo inteiro. Daí quem quiser um dia rever, no YouTube tem lá. Beleza? Beleza. Então vamos agora liberar a cerveja e as coisas. Agora a gente vai cessar, gente. Vocês já estão tomando, né? Eu só que não estou bebendo aqui porque eu tinha que desenhar, mas agora eu vou beber. Se eu estivesse assistindo, eu estava tomando uma. Então tá certo. Beleza? Gente aí que assistiu, eu agradeço a presença, a companhia. Espero que esteja sendo tão agradável para vocês quanto está sendo para mim. E instrutivo. A Mari também, você é incrível, Mari. Não ia conseguir, não ia rolar sem você. Então, realmente, muito obrigado. E a gente se vê na próxima aí. Beleza? Obrigada, gente. Então tá bom. Falou! Falou!